colocar o celular em modo silencioso. Para a nossa orientação, nós escolhemos uma página do Espírito Joana de Ângeles, que está no livro Vida Feliz, Psicografias de Valdo Pereira Franco, capítulo 11. Torna-te amigo de todas as pessoas. A amizade é um tesouro do Espírito que deve ser repartido com as demais criaturas. Como um sol, irradia-se e felicita quantos a recebem. Há uma imensa falta de amigos na terra, gerando conflitos e desconfiança, desequilíbrio e insegurança. Quando a amizade escasseia na vida, o homem periga em si mesmo. Seja tu o amigo gentil, mesmo que por enquanto experimentes incompreensão e dificuldades. Querido Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, para mais uma reunião em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai. Que possamos, Senhor, deixar que as Tuas lições, que serão trazidas pela nossa companheira Cláudia, entrar em nossos corações, em nossas mentes, e que possamos aprender e apreender os Teus ensinamentos de luz para a nossa jornada evolutiva. Muito obrigada. Bom, queridos, então agora vamos passar para a nossa companheira Cláudia Janaína Cândido, trabalhadora do SELC. Hoje nós teremos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. O capítulo é Haverá falsos cristos e falsos profetas, itens 6 e 7. E o tema, não creais em todos os espíritos. Bom dia, gente. Hoje amanhecemos com uma chuvinha, né? Um chuvão lá em Campo Grande, mas está fresquinho e podemos hoje estarmos juntos para ouvir um pouco do Evangelho de Jesus. É maravilhoso, né? E hoje nós vamos estudar esse capítulo, que é muito bom. Quem puder pegar ele desde o início, dar uma relida, porque sempre quando a gente começa a ler e a gente volta para ler de novo, a gente aprende um pouco mais. E esse capítulo 21, né, nos itens 6 e 7, Kardec intitula ele como Não creais em todos os espíritos. Mas por que será que ele botou esse título, né? Se a gente trazesse assim para o nosso dia a dia, ele colocaria: não acredita em todo mundo, né, em todos os espíritos que se apresentem para a gente. Ele colocou para quê? Né? Seria uma premonição dele aos fake news que surgem por aí? Ou seria para ele, assim, ele colocou esse capítulo para trazer para a gente, fazer a gente relembrar o que Paulo de Tarso disse, né? Que nós estamos cercados por uma legião de testemunhas. Que nós não estamos sozinhos, né? Quando a gente pensa assim, estamos sozinhos. Não, não estamos. Paulo de Tarso disse, nós estamos cercados por uma legião de testemunhas. Aí vamos começar o capítulo lendo o que Kardec quis trazer para a gente. Vamos lá. Item 6. Meus bem-amados, não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. Porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Aí a gente para analisar, né? Não creais em qualquer espírito, experimentai se eles são de Deus. Ora, espíritos somos todos nós encarnados e tem os nossos irmãos desencarnados, correto?
Aí, eu acho que eu sou um espírito de Deus. Me criou. Nós somos espíritos de Deus. Mas por que ele fala isso? Para a gente perceber, para a gente atentar se eles são de Deus. Seria por isso? Ah, não, ele não é criatura de Deus, não foi criado por Deus, não merece. Se todos nós fomos criados por Deus, era essa a afirmativa que ele estava dando? Ou ele estava querendo dizer o seguinte: que nós somos espíritos criados por Deus. Mas nós seremos espíritos, como ele diz assim, de Deus, se a gente usa os seus ensinamentos, se a gente tem as atitudes que o deixam feliz, se a gente faz coisas que enobrecem a nossa caminhada, a caminhada do nosso irmão. E qual pai que não fica falando, cara, aquele ali é meu filho? É meu, é de Deus. Então é isso que é colocado aqui. João coloca perfeitamente. Em A Gênese, Kardec esclarece que somente os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Porque a gente pode pensar o seguinte, vamos usar o nosso exemplo encarnado, né? Nós aqui, espíritos encarnados. Vamos usar agora esse exemplo. Depois a gente fala dos nossos irmãos espíritos desencarnados. A gente, quando recebe uma notícia, que a gente sabe que aquela notícia não vai agradar um outro amiguinho nosso, um outro irmão nosso, e a gente tenta passar essa notícia de um jeito que não o faça sofrer muito, que ele possa aprender com aquela notícia. Beleza. Agora, se a gente pega essa notícia e fala, não, tem que sair espalhando isso e taca taca no nosso irmão sem saber como ele vai se comportar, como ele vai reagir, como vai ser a vida dele daqui para frente, depois daquela notícia. Causa um burburinho e a gente nem liga. Então é isso que ele está dizendo aqui. A missão de transmiti-la, mas sabemos que nem todos os espíritos são perfeitos. Nós não somos perfeitos, nem nós encarnados, nem nossos irmãos desencarnados. Tem os espíritos perfeitos e tem os imperfeitos. E que existem muitos que se apresentam sob falsa aparência, o que levou João a nos dizer: não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. Porque com certeza um espírito mais evoluído, ele não vai ficar feliz com a tristeza do outro. Ele não vai vir trazer discórdia numa família. Por mais que ele saiba, por mais que nós aqui sabemos que a mensagem que nós temos pode causar um mal maior, a gente ainda pensa. E é bom a gente pensar. Se aquilo vai trazer algo de útil na informação toda, ou se a gente pode amenizar. Se for uma coisa que vai evitar um mal maior, a gente até deve falar, chegar e comentar, mas tentando não levar o sofrimento maior para aquele irmão. Aí por isso que ele traz aqui para a gente que a gente tem que ver que todo espírito bom, toda aquela pessoa de bom coração, ela está ali para tentar unir e não desunir. Porque nós somos mesmo filhos de Deus. E Deus, Ele, nosso Pai, Ele quer que a gente seja bom com todo mundo, que a gente seja irmão para todo mundo, que a gente seja unido e não desunido. Aí continua no item 7 assim, Kardec fala assim para a gente, ó. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como a algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao Espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara
que os não opera. Do mesmo modo que a física, química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, o Espiritismo revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo, como o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza. Nós já compreendemos que as leis da natureza são as leis de Deus e elas não mudam. E nós podemos entender nesse pedacinho que esse interesse despertado pelo desconhecido, né? Nós não ficamos assim fantasiados, aquilo que é desconhecido, a gente despertar o interesse para conhecer. Então a ciência ela vem aí para fazer alavancar todo esse progresso, para ir lá pesquisar, buscar. Mas aí no Espiritismo a gente desperta esse interesse pelo desconhecido ainda dos princípios de leis naturais que regem todos esses fenômenos. A gente começa a imaginar como vai ser conversar com um irmão desencarnado, o que eu vou perguntar para ele. A gente começa, mas aí vem o Espiritismo com o auxílio de espíritos esclarecidos, que se apresentam e trazem para a gente os conhecimentos que nos auxiliam e explicam, nos fazendo compreender as causas, os resultados desse fenômeno. Os espíritos superiores, quando eles vieram ajudar Kardec nessa doutrina e trazer todos esses ensinamentos, eles vieram desvendar muita coisa que a gente estava desconhecido, que a ciência chegava até um ponto. E eles passaram a explicar mais. Por isso que a gente diz que, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente retira um pouco do véu e a gente fica mais consolado. Por isso que a gente começa, a gente sempre fala no movimento espírita que o Espiritismo ele é o consolador prometido, porque ele nos consola. Ele só não diz assim, aconteceu isso por causa disso e acabou. Não, por causa disso, mas também pode ser por causa disso, mas também pode ser por isso. Traz vários entendimentos que a gente fica muito mais confortado. É muito mais prazeroso. E a gente passa a entender que as leis de Deus são perfeitas. Não mudam, são eternas e universais. Regem o universo. Não só aqui, nosso planeta Terra, não. Ela é igual para o universo todo. Não muda. Pode mudar a lei humana. A lei humana pode criar uma pena, pode abrandar uma pena, pode diminuir, uma regra pode ser modificada, mas é uma lei humana de sociedade, convívio social. Mas a lei de Deus, essa não muda. É natural, está aí para a gente. E continua assim. Facultando a explicação de que certa ordem de fenômenos, incompreendidos até o presente, ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarados. Vamos pensar aqui. Eu desencarno. Morri, desencarnei. Aí vou comparecer numa sessão mediúnica, né? Falando assim bem pausadamente, dando mensagem bonita. Quem é você? Aí, em vez de eu dizer que eu sou a Cláudia Janaína, que eu ia lá no céu, que eu digo que eu sou a Maria. Aí todo mundo, ela é Maria. E quando eu conseguir conquistar todos aqueles invigilantes irmãos,
eu começo a dar conselho de qualquer coisa, porque todo mundo acredita que eu sou Maria. E o importante é destacar que os espíritos só conseguem responder o que sabem, conforme o seu adiantamento dentro dos limites da lei permitido dizer. Então a lei de Deus não muda, e só é permitido eu vou me apresentar como Maria, mas o que eu sei? Qual é a minha bagagem evolutiva, espiritualmente, para eu continuar falando, brando, sem usar uma gíria, sem contar uma anedota? Como? Até quando eu vou conseguir manter aquilo? Porque eu só sei até a página 2, e a página 3, a página 4, que eu não estudei quando ainda encarnada. Então eles dizem isso, que os espíritos só podem responder aquilo que eles sabem. Eu frequentava quando jovem, e não faz muito tempo atrás não, tá? Quando jovem, assim, bem... Com o meu esposo, a família dele era de Umbanda. E eu frequentava algumas sessões de Umbanda e eu percebia que algumas entidades falavam algumas coisas, né? Revelavam, as pessoas iam lá, se consultavam e ela falava alguma coisa. E eu percebia que quando elas queriam falar algo mais, sabe, queria falar o que não pode, aquela entidade olhava assim como se estivesse olhando para algum lugar, eu olhava também, aí eu olhava assim para algum lugar, como se alguém estivesse falando com ele, aí ele falava com ela e tal, e tipo, isso eu não posso dizer. Isso, quando é um lugar, né, nossos irmãos da Umbanda tem um trabalho muito sério, nós temos casas de Umbanda que são muito sérias, outras religiões são muito sérias. O problema é quando há aquele lugar que não tem essa seriedade. E eu vi essas entidades sempre dizer, ó, isso eu não posso falar. Não me é dada a permissão. E assim você vai ver nas mesas, nas reuniões mediúnicas, na casa espírita. Nem tudo ele sabe. Agora, quando não tem a vigilância, né, é invigilante, fala o que quer. E, ó, cuidado. Quando você passa lá naquele lugar, lá no teu trabalho, aí começa a plantar várias sementinhas do que ele nem sabe. Mas ele, né, quem não gosta de aparecer, ele está sendo ali enaltecido. Nosso irmão está, né, todo mundo, para ele. Ele está sendo enaltecido, ele vai falar um monte de coisa. Então, essa é o que Kardec recomenda para a gente, é a prudência para aceitar, né, sem a confirmação. Sem confirmar realmente que tudo que vem dos espíritos, pois é preciso conhecer o caráter com quem nos comunicamos e devemos analisar os espíritos pela sua linguagem. Aí Kardec foi tão bom que ele trouxe para a gente a escala espírita. Ele coloca lá, ó, como ele se comporta em cada classe, dentro das ordens. Peguem o livro dos espíritos e leiam a classe espírita. A gente tem como perceber. O espírito chega falando coisas mirabolantes, rindo, caçoando. Ou ele chega calmo, conversando, trazendo uma palavra amiga para todos. Nem vai se importar se você achar que ele é Maria, mãe de Jesus. Se ele tiver um grau acima, nem vai se importar. Contanto que ele traga uma mensagem boa, se você acha que ele é Maria, que ele é Francisco, ele não vai se importar. Agora, aquele outro que não quer, que quer trazer bagunça, que quer trazer confusão, não, ele vai querer botar um nome nele, um nome bem, bem feio, para você ter muito medo dele e respeitar ele pelo nome e pelo que ele faz. Aí continua assim. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si só nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse, um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita,
pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios, levanta ela o véu. Muita coisa a gente consegue já pensar, usar a razão. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos dos nevoeiros. Às vezes eu me pego, às vezes reclamando assim, até falo às vezes para Alexandre, ai, era tão bom quando eu andava sem o véu, com véu, que a gente não, né? Eu não sei tudo. E agora retirou, caramba. Eu consigo pensar mais, eu consigo usar a razão na minha fé. A gente reclama, mas é muito bom. Um homem pode ser enganado ou enganar a si mesmo, mas não há como enganar milhões de pessoas quando elas veem e ouvem a mesma coisa em vários lugares ao mesmo tempo. Não tem como. Kardec ele buscou esse método de ir a vários médiuns em lugares diferentes e coletava as respostas usando a mesma pergunta. Gente, é muito fácil. Vem cá, o que você acha que é isso aí? Aí responde. Aí eu vou lá em outra cidade e não era fácil. Naquele tempo, hoje a gente usa o Zap, mas naquele tempo, acho que era bonde, charrete, cavalo, que chegar lá em outra cidade, sei quantos dias, meses depois, o que você acha dessa pergunta aqui? E dizia a mesma coisa. Não tinha como esse médium daqui se comunicar com aquele médium dali rápido. Ó, Kardec está indo aí, ó. Quando ele te perguntar, fala isso. Seria assim, né? Ó, ia passar para o outro rápido, mas não tinha como. Então ele foi muito didático. Ele chegava num lugar e fazia pergunta. E às vezes a gente vê no Livro dos Espíritos, o Espírito dava a resposta assim, como já dissemos. Né? Você pode pegar ali no Livro do Espírito, tem umas respostas assim, ó, já dissemos sobre isso, como já vimos sobre isso, porque eu já falei isso lá, mas como era uma coisa que ele ainda estava buscando, os espíritos superiores que estavam ajudando não iam se incomodar ele fazer a mesma pergunta. Então, para elaborar com segurança a doutrina espírita, ele utilizava desses métodos, certo? E a gente continua assim, o Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. Aí a gente chega naquela parte, né? Que a gente começou a falar dos encarnados, somos nós, que a gente pode se equivocar, que a gente pode contar uma coisa que não é o que a gente está achando, porque a gente não tem o conhecimento de tudo. Que a gente pode causar um problema numa família, um problema na nossa família, um problema com alguém, ou até com a gente mesmo. Aí ele fala dos desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, a dos espíritos que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitar a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Aí aquilo que eu falei para vocês, eles usam um nome para trazer a ideia dele, para plantar a sementinha dele. E com a análise das mensagens que a gente vai receber desses pseudo-sábios, eles têm um conhecimento, tá? Até porque eles estão um bom tempo no plano espiritual, colhendo dali, colhendo daqui, como se comporta ali, como se passa por aqui. Eles sabem, tem a malícia de trazer a mensagem que a gente quer ouvir. E com a análise nessas mensagens, a gente tem que concluir que toda teoria que contrarie, aí a gente volta a Kardec, que ele traz esse ensinamento para a gente, que toda teoria que contrarie o bom senso, a lógica e os conhecimentos que nós já adquirimos deve ser rejeitada por mais respeitável que seja o autor.
Eu posso dizer que eu sou Pedro, Pedra, Simão. Eu posso dizer. Mas, e aí? O bom senso, a lógica e o que a gente já aprendeu até aqui com a doutrina espírita, está condizente? É isso que ele pede para a gente analisar. Antes que se conhecesse as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas, sobretudo, nestes últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas, como o Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. João adverte contra eles os homens, dizendo: meus bem-amados, não acrediteis em todo o espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aqui nós somos alertados que devemos tomar muito cuidado com os que abusam da credulidade das pessoas que passam por dificuldades. Quem aqui não vive uma dificuldade íntima, familiar? E a gente tem que tomar cuidado desses espíritos que têm um conhecimento, deles passarem alguma mensagem distorcida nesse momento frágil da nossa vida. E até mesmo espirituais, né, que acabam buscando auxílio para amenizar suas dores. A gente busca um auxílio espiritual para amenizar a nossa dor. A gente busca um acolhimento, a gente busca uma recepção, a gente busca um templo religioso, a gente tenta alguma coisa. Tendo esse cuidado, saberemos entender que a espiritualidade superior trará o refrigério sutil, mas homeopáticas, de grande elevação moral no final. O espiritismo é essa dose homeopática, esse refrigério aos poucos dentro de nós. Não é aquela coisa instantânea, é aquela coisa de percepção nossa, de aceitação, de volta à calma. Aí ele continua assim: o espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhece os bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais, sempre da moralidade superior que ele se apresenta. É a maneira de se distinguir dos maus os bons espíritos, que principalmente pode aplicar-se estas palavras de Jesus: pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Aí eu tenho uma historinha. Eu amo a Érica. Aqui desse livro, eu tive que trazer para você essa historinha. O Céu ao Nosso Alcance. Eu estou fazendo uma releitura de tudo de Richard Simonetti, estou adorando. Esse aqui é O Céu ao Nosso Alcance, de Richard Simonetti. Ele traz uma historinha muito legal. Esse livro são vários diálogos. São cada capítulo é um diálogozinho, que traz o ensinamento do Evangelho. E esse aqui, deixa eu ver se é esse mesmo, porque tem dois. É esse mesmo. O salário do servidor. Começa assim, esse diálogo. Caro irmão, você que já é mais experiente no trato com os fiéis, oriente-me. Como devo fazer para conseguir um rebanho tão grande quanto o seu? São dois religiosos conversando, tá? Bem, em primeiro lugar, esqueça esse negócio de reforma moral com vistas à eternidade. As pessoas são imediatistas, estão interessadas, sobretudo, na vida presente, querem melhorar sua situação, obter mais conforto, mais dinheiro. Devemos informar quanto ao cultivo da honestidade e da bondade para serem felizes? Pode falar isso, mas dê ênfase às contribuições.
Diga que quanto mais dinheiro derem, em nome de Deus, mais o Senhor lhes retribuirá. Para as obras assistenciais, quem está representando Deus diante dos fiéis? Nós. É isso. O dinheiro, portanto, deve estar em nossas mãos. Toda arrecadação, um bom pedaço. Afinal, como ensina o apóstolo, o trabalhador é digno do seu salário. Damos um duro danado para conduzir o povo. É justo que sejamos bem remunerados. E que mais? Não se esqueça de combater a concorrência. Insista que é preciso cuidado com o demônio, informar que ele está nas outras crenças e igrejas, sempre procurando seduzir os incautos. Às vezes, meu irmão, me pergunto se ele não anda solto por aí. Aí a gente volta naquela passagenzinha de Jesus: uma árvore boa não pode dar maus frutos, e uma árvore má dar bons frutos. Então fique essa historinha como reflexão para vocês, meus irmãos. E muito obrigada. Agradecemos a nossa companheira Cláudia pelo estudo. E, queridos irmãos, por enquanto, por medida de segurança, não teremos o passe individual de costume. Em vez disso, faremos o passe coletivo aqui no próprio salão, juntamente com a prece final. Portanto, pedimos aos irmãos que permaneçam sentados em seus lugares. Vamos agradecer a Jesus, o nosso querido Mestre, por este momento de paz, de esclarecimento, de acolhimento e orientação. Tendo a certeza do laboratório divino que se encontra montado aqui neste ambiente, atendendo às necessidades de cada irmão, encarnado ou desencarnado. Sabedores que somos, temos a certeza de que os fluidos do cosmos, do universo, estão aqui canalizados e estão sendo direcionados a cada um de nós, pelos médicos da espiritualidade, pelos enfermeiros, por todos aqueles que estão trabalhando aqui e que são invisíveis aos nossos olhos carnais. Obrigada, Senhor, por tudo, que a Tua luz e o Teu amor continuem envolvendo toda a humanidade. Que assim seja. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Não é mais obrigatório o uso de máscara, sendo opcional. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro
de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos, presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família, presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Vacinar-se é um ato de amor ao próximo e a si mesmo. Vacine-se. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone 21 3395 0509.